muitas vezes a igreja fica esperando haver uma intermediação do louvor, haver a intermediação do apóstolo, da pastora. Queridos, você tem livre acesso, então não é necessário intermediador, é só necessário você dobrar o seu joelho, você clamar ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluias! Santo Deus, está muito forte a presença de Deus. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao apóstolo, a pastora, voltaram hoje, né? Eu estava até comentando em casa, eu ia bobear, não vou nem ministrar a palavra hoje. Sempre quando o apóstolo volta assim, eu já volto incendiado, e pega lá já o microfone, já começa a mover, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tem motivo, né? Glória a Deus. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já ministrei essa palavra lá na Betel Filial. Só que Deus ele sempre vai falando algo novo no nosso coração, a cada ministração da palavra. E esse ouço barulho do avivamento é algo que a gente tem que procurar e temos que clamar. Deus colocou essa palavra no meu coração para eu estar trazendo desde a quinta passada, né? Quando o evangelista Michel, na realidade, ele exerceu, né, o que a gente vai estar ministrando nessa palavra aqui, e que nós temos que exercer continuamente em nossa vida. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram de pé um exército grande e extremo. Queridos, o Senhor tocou muito no meu coração de estar trazendo essa palavra, porque quem estava aqui na quinta passada viu o clamor que o evangelista Michel levantou aqui, de exercer uma voz profética, de exercer aquilo que a palavra nos diz para fazer. Ele estava aqui, estava clamando, profetizando paz, profetizando, e igual o apóstolo sempre fala, né? Está dando tiroteio, começa a clamar, começa a profetizar. Porque muitas vezes, em meio a essas circunstâncias, a gente tem o costume de se acovardar e se conformar com as coisas da forma que estão. Mas o Senhor vem falando para a gente profetizar, para a gente ser boca profética, para a gente não cerrar os nossos lábios, não deixarmos de exercer a palavra dEle.
Eu vou voltar para o verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs em meio a um vale, e estava cheio de ossos. Queridos, muitas vezes o Senhor vai nos levar a locais ao qual a gente não quer estar, ao qual a gente não deseja estar, mas Ele nos leva ali, para que a gente venha exercer aquilo que Ele tem destinado para a nossa vida. Porque é muito fácil, querido, a gente chegar aqui e querer exercer algo com o qual já estamos num ambiente favorável. Agora, será que você tem exercido esse avivamento no seu local de trabalho? Ou você tem se acovardado na sua faculdade? Queridos, é uma palavra, é igual o evangelista Flávio Sorte falou na pregação passada aqui. Notem que durante esse texto, o Senhor vai mostrando a Ezequiel todo um processo, né, que vai ser feito ali, do que vai acontecer mediante a voz profética que ele vem estar fazendo ali, exercendo sobre aquele vale de ossos secos. Como eu falei lá, muitas vezes a pessoa fala assim, quem é que vai falar, estou passando pelo vale, é uma coisa boa, né? Quem fala que está passando no vale é porque está passando por dificuldade, passando por lutas. E o Senhor leva Ezequiel em espírito a esse vale cheio de ossos. E ele chega ali naquele local e começa a observar, né? Começa a observar, cheio de ossos secos. Cheio de ossos. Mas o que o Senhor quer? Será que o Senhor quer comigo aqui nesse lugar? Para que o Senhor me trouxe aqui nesse lugar? Cheio de ossos secos. Cheio de num lugar sem vida. Né? Ele fala, Senhor, não vejo legal levar num local cheio de pessoas, né? Ao qual eu vou poder falar, num local ali. Queridos, como eu falei, às vezes o Senhor vai te levar em locais onde só tem morto. Porque mediante a sua voz, a voz que o Senhor ordenar sair da tua boca, é que vai levar vida àquele local, é que vai levar salvação àquele local, é que vai levar cura àquele local. Mas não podemos de exercer essa voz profética, não podemos deixar de proclamar o Senhor. E a palavra vem falando, estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ou seja, não estava só seco, não, estava muito seco. Ou seja, não tinha sombra de vida nenhuma naquele local. E o Senhor vai mostrando, você crê que pode tornar a ter vida? Muitas vezes, querido, muitas vezes, igreja, nós, como cristãos, servos do Senhor, estamos passando por algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, e às vezes essa dificuldade é dentro da nossa casa, às vezes a luta é no trabalho, e a gente, muitas vezes, em vez de exercer essa voz profética, de estarmos clamando ao Senhor, de estarmos buscando nele uma solução, porque muitas vezes, querido, a gente vai olhar assim, a esposa chega em casa, olha para o marido, olha para o filho, e vê esse vale aqui de ossos secos, e ossos sequíssimos, que fala assim, não é possível, é impossível essa pessoa aceitar o Senhor, é impossível essa pessoa sentir o toque do Senhor, sentir a presença de Deus. Queridos, nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos ao Deus do impossível. Talvez você está olhando para essa situação e o Senhor está querendo palestrar com você, está querendo falar com você, filho, te orientar de como você agir, de como você, diante desse vale, está dando ordens, está dando comandos no mundo espiritual, para que esse vale venha estar cheio de vida, para que esse vale volte a reviver. Muitas vezes, querido, é o seu sonho,
sonho. Muitas vezes, muitos abandonam os seus sonhos, porque, não, já passou a minha idade, não, já passou. Não, querido, não passou não. Nós também servimos a um Deus que Ele restitui os nossos sonhos, Ele traz de volta aquilo que muitas vezes a gente enterrou lá, mas que é da vontade do Senhor se cumprir na nossa vida. Basta tão somente a gente entender os processos do Senhor. Queridos, notem, aqui Ele vem falando, vai acontecer isso, vai nascer tendões, vai nascer carne, vai nascer pele. Ele foi mostrando os processos que iam sendo seguidos para que aqueles ossos voltassem a ter vida. O que acontece muitas vezes, falar igual o evangelista Flávio, né, semana passada, no culto passado, falou, muitas vezes a gente não quer esperar o processo. Muitas vezes ainda está o osso seco e a gente já quer profetizar o Espírito sobre o osso seco. Não queremos esperar o tempo do Senhor. Não queremos agir como o Senhor quer. Queremos agir da nossa forma. Não, tem que ser da minha forma. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for assim, eu não quero. Queridos, então você vai ficar sem querer mesmo. Porque se não for da forma do Senhor, não vai ser. Não vai ser. É simples assim. É simples assim. Se não for da forma do Senhor, não é. É simples. A palavra do Senhor, ela é simples, mas ela é viva e eficaz. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir, não quer parar como o profeta parou aqui, para atentar aos detalhes do que estava acontecendo ao seu redor. Queridos, quando você estiver em meio ao seu vale ali, em meio à circunstância de vale, começa a observar o que está acontecendo ao seu redor, começa a atentar a voz do Espírito Santo de Deus. Em vez de você parar para reclamar, em vez de você parar, Senhor, eu estou nesse vale, Senhor, meu marido não tem jeito, Senhor, meu filho, e só a misericórdia, só a misericórdia mesmo, sobre a vida de qualquer um, porque se não fosse a misericórdia do Senhor. Mas começa a se atentar para os detalhes. A gente perde muita coisa, porque a gente não se atenta aos detalhes. A gente não se atenta, mas é nos detalhes que vão fazer diferença. É os detalhes, porque quando o Senhor ele age detalhadamente, tanto que em tudo que Ele vai fazer, Ele vai nos dando um passo a passo, Ele vai nos dando ali a cadeia certinho de como seguir. Mas a gente gosta de pular etapas, né? Não, vou pular para cá, né? Vamos pular a etapa. Eu quero chegar logo lá no final. Eu quero chegar lá, já ver o meu marido lá na igreja, lá, cultuando ao Senhor. Mas você já profetizou sobre o vale de ossos secos? Você já profetizou? Ou você continua profetizando sobre os ossos? Profetizando o Espírito sobre os ossos. O Espírito, ele só vai entrar quando tiver o corpo por completo. O Espírito, ele só vai entrar, só vai ser soprado quando tiver o corpo por completo. Quando o Senhor terminar a obra ali, aí é que o Espírito vai ser soprado sobre a vida deles. Aí que o Espírito vai ser soprado e ele vai voltar à vida e ele vai começar a ter ali a experiência dele com o Senhor. Outro ponto, queridos, muito importante dessa palavra é que muitos, como o apóstolo William falou lá na filial, gostam de terceirizar as coisas, né, apóstolo? Né, às 6 horas, né? Tem gente até quarteirizando, porque não é nem, aí pede a Úrsula para pedir para o Zezinho, para o Everaldo orar lá por mim.
Entendeu, querido? Não é assim que funciona. Tem vale que é seu. Tem vale que é seu, né? Então, não adianta o apóstolo, com toda a unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, a pastora com toda a unção, querer profetizar sobre o seu vale, e você continuar na mesma, e você não modificar, e você ter as mesmas atitudes. Querido, sobre o seu vale, quem tem que profetizar é você. É você. Queridos, não podemos entrar nessa de ficar, não, se o apóstolo orar pelo meu marido, com certeza ele vai se converter. Querido, não joga esse peso para a vida do apóstolo, não. Porque se o seu marido, o seu filho, a sua esposa não conseguem enxergar o Senhor através do seu comportamento, através da sua vida, dentro da sua casa, não vai ser o apóstolo, não vai ser ninguém que vai fazer a diferença. Não vai ser, porque ele vai continuar enxergando um evangelho deturpado através da sua vida, através daquilo que ele está enxergando na casa dele. Então, querido, começa a transformação por você. Muitas vezes achamos que não, é ele que tem que mudar. Não, somos nós que temos que mudar. Temos que mudar o nosso comportamento, o nosso modo de agir. Queridos, quando a gente entende isso, uma chave é virada, porque a gente começa a mudar o nosso comportamento, o nosso testemunho. A gente costuma falar que muitas vezes a pessoa, não, tem que conhecer, né, a Bíblia toda para poder pregar ela, a Bíblia toda para o meu marido. Não, querido, você não precisa. Muitas vezes não vai precisar nem você abrir a boca para você pregar para alguém. Mas como assim? É porque o seu testemunho fala muito mais do que às vezes aquilo que você fala. Porque do que adianta você começar a pregar a palavra para alguém e o seu testemunho ser contrário àquilo que você está pregando? Não adianta, querido. Não adianta. Nós temos que andar ali, certinho. Não adianta. O Senhor, o ouvir o barulho aqui é porque muitas vezes as pessoas querem só viver no avivamento de mover, de poder, né? Onde está aqui um mover. Mas e quando sai? Será que esse mover está indo junto? Será que está gerando vida lá fora? Porque lá fora é que o rio corre. É lá fora. É lá fora, não é aqui dentro não. Não é aqui dentro não. Então, quando esse mover aqui, dentro do prédio da igreja, o culto se encerra, né? Aqui. Será que ele continua na sua casa? Será que ele continua aonde você vai? Será que ele continua onde você tem colocado a planta dos seus pés? Porque muitas vezes, querido, ele não continua. Às vezes, só de colocar o pé aqui para ali para fora, né? Você já esvaziou tudo. Mas como assim, olhando? Como que esvazia assim? Né? Como é que esvazeia assim? É simples assim. É porque na realidade você não estava cheio, querido. Você estava movido só. Movido pela emoção. Entendeu? É diferente. Porque quem fica participando só de mover, não se enche da presença, não tem intimidade com a presença, porque quando a gente tem intimidade com a presença, o mover ele já começa dentro da nossa casa, o mover já começa aonde a gente está, é dentro do carro, é no trabalho, é na faculdade, aonde a gente está tem o mover do Espírito Santo de Deus. Ou não sabeis vós que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus? Templo e habitação. Não, eu vou lá na igreja hoje que eu quero sentir a presença de Deus.
algo de errado não está certo, né? Não está certo, querido. Não é esse o evangelho, não é essa a palavra, porque quando a gente entende que a palavra do Senhor, ela nos dá o livre acesso ao Senhor, nós temos livre acesso ao Senhor, não é necessário ter intermediário, não é necessário você, o evangelista Felipe, ora aí, né? É claro, a gente pode ajudar em oração sim, a gente nunca vai se negar a ajudar em oração, mas notem que ajudar em oração não é a gente orar só pelo seu problema, e muitas vezes a gente orar pelo seu problema como a gente se fosse o mais interessado do seu problema se resolver. Porque às vezes acontece, querido, da gente estar ali, aí do nada a gente parece assim, tá certo não, né? Eu tô aqui orando aqui, a pessoa não está orando lá, por quê? Né? Querido, o mais interessado de que esse vale de ossos secos venha ter vida é você. É você. Então não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando. Comece a clamar, comece a buscar a presença do Senhor. Comece a entender os processos que o Senhor tem para a sua vida. Comece a entender aquilo que o Senhor quer fazer. Porque muitas vezes nós não entendemos. Ou muitas vezes a gente não segue aquilo que o Senhor vem falando. No versículo 7, Ezequiel vem falando assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Queridos, notem que enquanto o profeta ele está profetizando, ele continua atento, ele continua ali, com o ouvido atento ao que está acontecendo ao seu redor, e ele ouve o ruído. Eu fico imaginando, né, a doideira que não deve ter sido, né, isso aí, porque o profeta fala assim: Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas, então vai lá, então profetiza. Muitas vezes a gente fala: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas a primeira dor de dente que dá... Por que você não profetiza? Por que você não profetiza sobre a sua vida? Por que você não profetiza a cura? Por que você não profetiza a libertação, transformação? É muito fácil, como eu falei, às vezes a gente enxergar o que o outro precisa ser mudado, o que o outro precisa ser transformado. Mas nessa noite Deus quer te mostrar o que precisa ser transformado na sua vida, para que você venha ser canal do fluir de Deus, para que você venha ser boca profética e exercer essa voz profética aonde você for, não só aqui na igreja não é só nesse ambiente aqui não, mas aonde você estiver, você ser essa voz profética. Não cerre os seus lábios, aonde você for, você pode ser canal do fluir de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, porque muitas vezes a gente, não, aqui, será que o Senhor vai falar aqui? Querido, é aí mesmo, é aí onde parece que não tem vida mesmo, aonde está todo mundo morto, aonde está todo mundo dormindo, aonde está todo mundo desapercebido. É aí que o Senhor quer que você profetize. É aí que o Senhor quer que você abra a sua boca e comece a clamar, comece a profetizar. Mas não profetize de você mesmo. Busque no Senhor o que você vai falar. Busque ao Senhor. Tenha essa intimidade, assim como Ezequiel teve com o Senhor, de estar ouvindo a voz do Senhor falando com ele. E eu profetizei. Né? E começaram a juntar o osso com o osso. Estava lá, né, os ossos um juntando com o outro. Aí daqui a pouco olhou, aí começou a nascer tendão, nervo, pele, carne. Ao contrário, né? Carne primeiro, depois pele, senão ia ficar um negócio estranho, né? E começou a nascer, crescer ali. Aí ele olha ali. Tá, Senhor, tem um monte de corpo agora. Tem um monte de corpo aqui. Mas, Senhor, não tem vida. Não tem espírito de vida neles.
Não tem. E a palavra do Senhor vem falando. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, querido, que você comece a profetizar, que comece a dar ouvido à voz do Senhor, que você comece a entender que aquilo que o Senhor quer é trazer vida onde você está, é trazer vida. Se você está ali, no meio de um local que só tem corpo, que só tem pessoas mortas, aí você fala: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse meio? Queridos, se você não abrir a sua boca para profetizar sobre esses mortos, então sai dali, porque senão você vai morrer também. Entendeu, querido? Entendeu, igreja? Porque se a gente está no meio de mortos, ou a gente profetiza para que haja vida, ou a gente sai, porque senão a gente morre. Porque senão a gente morre. Porque a gente vai ficar ali, vamos nos adequar àquele ambiente ali, ambiente de morte. Se a gente não começar a profetizar, não começar a ouvir a voz do Senhor e entender que Ele tem um grande e poderoso avivamento para derramar sobre a igreja do Senhor, sobre esse local que Ele já tem derramado, já temos experimentado desse grande e poderoso avivamento. Um ano do duplo favor. Então, ano do duplo avivamento também, né? Não é? Mas é isso. Então, queridos, eu já quero chamar o louvor aqui. A ministração de hoje é bem rápida. Porque o que acontece, queridos? Nós não podemos ficar só na palavra. Nós temos que colocar em prática aquilo ao qual a gente aprende. Colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. Ela é para ser exercida com poder, com autoridade. Quero convidar a igreja a ficar de pé. E hoje eu quero te desafiar, você que está passando pelo vale, você que está passando por dificuldades, você que está passando por esse momento aí, que muitas vezes você acha que você está em meio ali ao caos. Vem aqui ao altar do Senhor. Comece a profetizar. Ninguém vai ministrar sobre a sua vida não. Porque como eu falei aqui, o mais interessado em ver esse vale de ossos secos ganhar vida é você. Então vem aqui para poder você profetizar sobre esse vale, profetizar vida sobre esse vale, porque muitas vezes, querido, o que está faltando para esse vale ganhar vida é você tomar uma posição, é você estar exercendo essa voz profética, é você sair do seu lugar e começar a se mover como os céus se movimentam, é você começar a se mover de uma forma... A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.